Vamos lá, começar a live. Vamos esperar a Letícia entrar para a gente conseguir iniciar aqui. Aê! Agora foi, viu? Eu falo, é Tá muito doido? egocentrismo. Você é muito pequenininha, meu. Como pode uma coisa assim? É que meu Instagram quer todas as lives salvas nele, assim. Eu amei a bandeira atrás, assim, gente. Que coisa mais Você viu? Até a linda. camisa tá Ah, aqui, ó. também. Galera, muito boa noite para vocês que estão aí com a gente. Elaine, que já tá chamando a gente de linda. A gente tá se Ah, é. esforçando. A gente se esforça, né? Gostaria de dar boa noite para vocês que estão aí com a gente. A galera que tá pelo Instagram do Thales, a galera que tá pelo Instagram da Síntese. A gente sempre tem esse problema técnico Sempre. quando tem a ver com Thales, mas tudo bem, a gente perdoa, né? Por uma boa E, causa, gente, por uma boa causa. por uma ótima causa, né? E aí hoje eu chamei o Thales para conversar um pouco, porque comigo e com vocês, né? Porque a gente vai ter a semana do orgulho LGBTQIA+, pela Nascem, pelo Núcleo Isso. Nascem, que é nosso parceiro, né? A Síntese entrou com parceria também nesse evento. A gente está muito orgulhoso desse evento acontecer. A Eu gente está também muito estou. feliz, tá lindo demais, né? E logo vai começar e vocês vão conseguir apreciar aí com a gente. Então, logo de cara, já estou deixando o convite para todo mundo que está aqui, né? Para já ir assistir todas as lives que vão rolar nesses próximos dias. E aí, diante disso tudo que a gente estava construindo, né, eu estava conversando com o Thales sobre a necessidade da gente esclarecer por que, que a gente constrói tantas coisas, né? Por Isso. que, que a gente é, é, ainda precisa fazer essa visibilização, né, do movimento, né? Então, eu trouxe o Thales para esclarecer para vocês, que é uma referência aí no assunto e na vida, né? E Thales, Sim. fala pra galera, né? Então, por que que a gente ainda precisa visibilizar os movimentos LGBTQIA+. Olha só, é muito interessante, Letícia, porque a gente sempre fala, né, qual é o impacto que os movimentos, de uma forma geral, a gente estava falando, né, há um tempo atrás, a gente está enfrentando ainda aqui os movimentos raciais e tal, o que, que os movimentos levam, né, que os movimentos trazem. Eles trazem realmente essa visibilidade, esse barulho para as ruas, né, e aí a gente, Uhum. falando sobre LGBTQIA+, a gente precisa muito, né, tornar isso cada vez mais visível, cada vez mais discutido, porque a gente precisa ter espaço, né, a gente precisa ter lugar realmente nessa sociedade onde não é ainda, né, a gente fala muito sobre, quer os direitos, mas todo mundo é cidadão, né, mas a gente tem Uhum. uma grande marginalização dos movimentos das pessoas, né, LGBT, que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, e também uma sexualização muito grande, né? Então a gente entra nos méritos, né, do porquê que é importante. É importante para a gente mostrar de fato o que, que a gente quer. As pessoas elas falam muito isso, né? As paradas gays, são carnaval fora de época, uma beijação, é uma pouca vergonha. E não é, a gente só leva a felicidade, né? A gente traz a nossa Uhum. alegria. É uma celebração muito grande de estar vivo mais um ano, né? É até Uhum. grotesco, assim, até feio falar dessa forma, mas a parada gay é um aniversário de onde. A parada gay não, a parada LGBTQIA, ela é uma grande celebração, um grande aniversário de todos nós que sobrevivemos mais um ano nessa sociedade Uhum. tão caótica, né, onde impera a heteronormatividade cis, né, quem nasce é, do sexo biológico masculino, né, homem, macho e se identifica com ele, e ou feminino, fêmea e se identifica com ele, são os cis de nascimento. Pera, você E tá dando aqui pra mim? Eu
não sei se tá travando pra galera que tá assistindo a gente também. Tá travando aí, galera? Ou é a minha internet que tá osso? Você tá travando para mim algumas vezes também. É? Ah, então deve ser a minha internet. Então, ok. Segue o baile que Quem tá tá travando para quem, pessoal? fazer o balão da travação aqui. Exato. Então é muito interessante, né, a gente da importância que o movimento tem da força, né, essa força que tem da gente celebrar e realmente empoderar as pessoas de dizer sobre o mesmo diálogo, dizer sobre as mesmas falas, né? E a gente precisa muito que as leis sejam feitas, que os direitos sejam adquiridos e sejam cumpridos, né? Então, a gente tem alguns marcos aí na história, mas respondendo a pergunta para a gente não entrar nos outros méritos logo de cara, é por isso. Os movimentos eles são importantes, a visibilidade é importante para tornar público, para tornar visível, né, como diz mesmo, para mostrar, a gente tem cara, a gente tem exigências, a gente gasta nessa sociedade, a gente produz, né, tem pesquisas que falam que as pessoas que mais gastam em turismo, em alguns setores econômicos do nosso país, são as pessoas LGBTQIA+. Então a gente precisa ter essa importância também, né? É muito louco que a gente precise falar, né, de um lugar de cidadania, né, cara, assim, a gente tá falando hoje dos LGBTQIA+, mas é incrível como que a gente percebe que o discurso de minoria, ele não existe, assim, né, porque a minoria é a maioria, né, então, assim, o quanto que quando a gente é colocado como minoria dentro de alguns padrões e outras coisas, o quanto isso não diz respeito, de fato, ao que a gente trabalha, né, porque a gente paga os mesmos impostos, a gente está tentando a luta aí, né? Obviamente, eu me considero extremamente privilegiada ainda dentro do quesito minoria, acredito que você também, né? Mas o quanto as pessoas gostam de bater nessa tecla das minorias, né? E nós não somos a minoria, né, cara? Nós somos uma grande maioria da população, né? Nós, os excluídos, digamos assim, né? Os marginalizados, como você colocou, né? Então, de fato, é um discurso extremamente vazio, né? Esse de colocar as pessoas como nesse papel, né, de marginalização que infelizmente acontece. E é por isso que a gente precisa sempre estar gritando a plenos pulmões todas as nossas causas, né? Porque a gente precisa se tornar visível e a gente precisa se tornar aceito e a gente precisa existir, né, cara? A gente precisa mostrar que a gente existe, na verdade. Né? Sim, claro, com certeza. E aí a gente percebeu, né, Thales, assim, tipo, que a sigla ela foi crescendo bastante, né? Então a gente tinha. Antigamente era a parada gay. Aí depois a gente começou a ter mais letras, né? Aí foi LGBT, aí agora LGBTQIA e mais. GLS, fim, né? A gente tinha o GLS. É verdade. Né? Simpatizantes, gays, lésbicas né? e simpatizantes. Que daí você andava na rua, todo mundo que falava bom dia pra você já era simpático, já tava na sigla, né? É verdade. Falou bom dia, é simpático. Já era um amor, né? Já tava ali incluso. Então, assim, o que significam essas outras letras? Por que se deu essa inclusão? Quem são essas pessoas das outras letras que a gente vai se perdendo, né? No meio da atualização do processo. Eu acho que é interessante a gente começar pelo que você falou, né, da parada. Antes era parada gay, eu até cometi essa gafe no início. E aí a gente tem mais um sinal do machismo na nossa sociedade, né? O movimento todo se resume aos gays, homem com homem, né? Então, a gente foi amadurecendo isso dentro da comunidade, né? Dentro das discussões. Aí, por uma questão ideológica mesmo, o L de lésbica vem na frente, ele abre todo o universo. Alguns canais aí falam porque elas sabem fazer, elas sabem abrir o caminho. E aí, então, foi modificando e vai modificar mais ainda. Né? Já existe aí alguns lugares que colocam a letra P de pansexual já.
depois do A, né? Então, ela foi se transformando ao longo da história porque é fundamental que todo mundo seja representado, né? Eu falo que talvez vai chegar uma época que a gente vai ter todas as letras do alfabeto mesmo ali. Porque isso que é o mais legal. O que eu mais me encanto na sigla toda, já vou explicar ela inteira, é o mais, né? O poder mais, né? A gente pode sempre mais, a gente pode se transformar e a gente pode ser aquilo que a gente quer, né? Desde que se tenha o primeiro marco é felicidade e amor, né? Então, eu me amo, eu me aceito, eu tô feliz comigo, eu posso ser o que eu quiser, né? Então, esse mais da sigla toda é o que me encanta, assim, brilhantemente. Mas vamos lá. Então, L é de lésbica, né? O G é de gay, o B é de bissexual, o T é de travesti, transexual e transgênero, o Q é de queer, o I é de intersexual, o A é de assexual ou agênero, e o mais é todos aqueles que não se identificam com a heteronormatividade, né, o hétero cis, que é aquele que eu expliquei. E aí, né, tem alguns lugares aí já aderindo ao P de pansexual, né, e tem gente que tem lugares que dobra o Q, né, o T, vários T's de transexual, travesti, transgênero, né, são 3 T's, mas aí é uma questão ideológica, depende do que vai estar sendo discutido no lugar, mas a sigla original até o momento é LGBTQIA+. Que bonito isso, né, cara? Como a gente pode ser muito mais inclusivo, né? Quanto comunidade, quanto pessoa, né? Porque a gente é muito paradoxal, né? Por um lado, há todo o esforço em excluir as pessoas, né? E por outro lado, todo aquele acolhimento, né? Isso é muito, muito bonito. E você mesmo, sabe, assim. Letícia, que assim, uma característica que as pessoas acham muito, né, que discutir essas coisas é discutir para fora da comunidade, é discutir para o outro. E muitas vezes a gente precisa fazer o debate interno também, o alinhamento das ideias internas. Porque a bissexualidade, por exemplo, ela é muito questionada por alguns gays mesmo, por algumas lésbicas mesmo. Assim, eu ponho daí esses dois primeiros, porque parece que é os que mais têm firmeza sobre a sexualidade, que é uma ilusão só, de dizer que o bissexual está em cima do muro, que o bissexual, exemplos, tá? O bissexual confunde a sociedade, né? Como se você tem que ser só uma coisa. Então, muitas vezes a gente precisa internalizar a discussão mesmo, voltar a discutir entre nós para a gente alinhar o discurso, né? Então, quando se tem, que nem a Semana da Nascem, que você mesmo falou, ela é para todos os públicos, né? Ela é para todo mundo, para aqueles que estão ali dentro da comunidade, que fazem parte de todas essas siglas, e para aqueles que não, para a sociedade como um todo, né? Mas a discussão, ela precisa ser coesa, né? Ela precisa ter mesmo uma linearidade, assim, para a gente seguir defendendo mesmo toda essa inclusão. Você vai falando, eu vou fazendo vários paralelos com o movimento feminista e eu fico aqui me segurando, porque hoje não é o dia. Eu acho que você sabe, Letícia, assim, agora uma opinião mesmo, que eu acho, tá? Até por questões que eu estudo, que eu leio, talvez se eu for cometer alguma gafe, alguém me corrige, você mesmo, né? Mas quem está aí assistindo a gente, às vezes eu acho que os movimentos dessas minorias, né? O feminismo, o racial, o LGBTQIA+, todo mundo, né? Que são tidos como os marginalizados da sociedade mesmo, segmentaram muito os movimentos. O que precisa existir? Precisa existir um movimento feminista, precisa existir... Mas aí na hora da discussão, na hora da gente levantar uma bandeira, se a gente se unisse, a gente é mais da metade desse país. Né? Se a gente discutisse política entre nós... É muito parecido... Ai, desculpa, eu tô te cortando, imagina, mas é por causa do delay. Pode falar. Pode falar. É muito parecido com o que a gente tem dentro do feminismo, né? Que a gente tem o feminismo... ele começou a partir da mulher branca, né? Porque ela que tinha
como fazer isso, né? Como Isso. questionar e tal. E aí depois ficou elitizado, daí, né? Falaram, mas vocês não olham para as mulheres trans, vocês não olham para as mulheres pretas. E aí a gente foi se adaptando a essa realidade. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante, Thales, é que talvez, e aí eu não sei como é no movimento dos LGBTQIA+, mas o feminismo, apesar da gente ter tido as ondas feministas, né, marcos, assim, eu acho que nós somos a primeira geração, e eu acho que vocês também são, me corrija se eu estiver errado, mas que está conseguindo fazer um pouco mais por ter um pouco mais de condição. Porque eu acho que ainda hoje a gente está pensando em sobreviver, né? Ainda hoje muitas mulheres morrem, ainda hoje nosso país é muito violento, tanto para as mulheres quanto para o público LGBTQIA+. Mas nós somos aqueles que tiveram um pouco de oportunidade dentro de toda aquela desgraceira a partir dos nossos ancestrais, né? Então eu acho que a gente está aprendendo a se posicionar ainda, É, sabe? Eu acho que a nós gente ainda tivemos está isso. aprendendo. Nós tivemos uma geração que abriu as portas, né? É, Uhum. que foi isso, E eu acho que que. geração, né? E E que que geração, geração, e né? aí a gente volta lá na década de 80, 70, com o movimento hippie e tudo mais, Uhum. a liberdade do corpo, a mulher que pode ir para o mercado de trabalho e tudo mais. Mas aí na década de 90 a gente deu uma fechada, assim, deu Uhum. uma silenciada. Não sei se foi pelo movimento, é, pela questão da mudança da moeda e tudo mais, mas eu acho que veio um fechamento, assim, teve vamos fechar um pouquinho aqui. E aí depois retomou, aqueceu Uhum. tudo isso. Então, é, acho que tem aí por detrás a religiosidade, que a gente não pode deixar de falar dessa cultura tão imersa no nosso país. Não sou contra religiões, mas para essa imersão dos iguais, eu acho que sim. Mas Uhum. eu acho que nós somos a geração que está sabendo dialogar. Mas a geração agora, que está na sua adolescência, 15, 16 anos, que está discutindo isso na escola, que traz isso com voz, tanto para uma causa quanto para outra. Então, essa geração, eu brinco muito, assim, quando eu me deparo com isso, eu falo assim, eu queria ser adolescente agora, porque eles estão aí numa onda, né? Quando eu fui arrumar a semana, perguntei para duas pessoas, alguém conhece um PAN? O que veio de contatos de adolescentes, eles estão todos Uhum. se intitulando dessa forma, né? Não todos, não estou generalizando, mas uma Autodeclarados, né? autodeclarados, mas assim, graças Com essa à força. nossa geração, que foi Uhum. todas as paradas LGBTs que existiram, que abriram fronteiras, que começou a ser televisionada, né? Foi a primeira vez esse Uhum. ano, por conta da pandemia, que foi canais, né? A GNT, Multishow e tudo mais, internet, televisionaram, fizeram a parada online, mas Fantástico já passa alguns anos, outras Uhum. televisões passam há alguns anos também, a reportagens, pelo menos. Há um tempo atrás, eu lembro quando eu era mais adolescente, assim, dos 13, 14 anos, que eu ainda tinha minhas dúvidas, né? Eu transitava do que era e do que não. Passava-se tudo isso, né? Passava as reportagens, mas era das tragédias. Tiveram tantas pessoas presas, então Uhum. focava nas coisas ruins que aconteciam, que acontecem, porque é um montoado de gente, né? Nós Acontece no temos, carnaval, acontece, exato, né, tipo, em jogo de qualquer futebol, né? desfile, parado. Exatamente. E assim, nós temos a maior parada do mundo, né? Desde 2006, não é pouca coisa. Uhum. Né? Então, assim, é muita gente na rua, de fato. Até o Guga fez uma pergunta aqui, né, Thales? Ele disse assim, Thales, como a pandemia atrapalha ou ajuda o movimento? E eu acho que tem a ver Nossa, bastante com isso, né? sim. É, eu acho que atrapalha porque a gente não consegue fazer a parada como a gente gostaria de fazer. Tá lá na Aquela Paulista, delícia, né? fazer tudo isso, acho que isso Curtir. atrapalha um pouco. Mas eu acho que veio muito a favor, porque assim, a discussão começou a ser interna, né? Então a gente está discutindo isso de dentro de casa.
a própria Nascem mesmo, né? O núcleo. A gente nunca fez uma semana de diversidade. Talvez se a gente não tivesse passado pela pandemia, não iria fazer de novo. Né? A gente iria simplesmente, vamos para a parada, vamos para a parada. E a gente ia se movimentar para ir para a parada, alguns. Então, acho que a pandemia ela veio colaborar num processo de GNT, né? Esses canais, assim, muitos canais de LGBTQIA+, começaram a discutir, a trazer a importância. Então, eu acho que veio para um benefício, assim, se a gente for olhar sem tirar o nosso desejo de estar lá, né, de fazer a festa, de fazer a maior do mundo de novo, e foi, né, e ganhou como a maior parada online. Então, é muito interessante que a gente bate, né, os recordes aí. Então, acho que é interessante dizer, assim, sobre isso, né? Tem o prejuízo? Tem muito, muito econômico, muitos artistas se prepararam para estar lá e tudo mais, mas a gente conseguiu dar essa visibilidade. A própria Kelly da prefeitura, que é uma das que vai ser entrevistada na semana, disse que Jundiaí nunca teve uma semana com 13 participantes como a Nascem vai ter. Então, eu acho que é muito interessante a gente levantar essa bola também dos nossos pequenos movimentos que a gente acha tão pequeno e quão grande ele pode chegar, né? E se torna, né, Carol, porque a gente está na internet, né? Então, a internet, ela ultrapassa fronteiras, né? E acho que também, se existe um momento que as pessoas precisam se rever seus valores, rever seus conceitos e preconceitos, principalmente, né? Esse momento é agora, né? Esse momento é agora que a gente está percebendo que a nossa forma de viver não é sustentável de nenhum jeito, ela não é saudável para nós, ela não é saudável para a nossa espécie, não é saudável para os animais, não é saudável para a natureza, não tem sido saudável para ninguém. Então, eu acho que chega também no momento que as pessoas começam a se questionar coisas e a gente colocar esse conhecimento nesse momento também ajuda muito nas nossas causas, né? Para a gente conseguir pescar a atenção das pessoas, ter a sensibilidade delas ali, né? Mais afloradas para elas se reinventarem também diante de tudo isso, né? Senão a gente vai ter só sofrido, né? Então a gente precisa também investir o tempo que a gente está tendo e a nossa energia e o nosso amor e o nosso carinho também nessa promoção de amor e de bem-estar para todo mundo, né? Claro, sem dúvida, sem dúvida. E acho que essa é uma grande pergunta, assim, né, Thales? Assim, como que a gente faz para criar um mundo real para as pessoas LGBTQIA+, né? Para tirar esse mundo heteronormativo, apenas assim, só existimos assim, só é saudável assim, né? Como que a gente torna real um mundo inclusivo e que integra pessoas, né? Como que a gente faz isso, você acha? Olha, não é nem o que eu acho, é o que os dados comprovam aí mesmo, assim, totalmente. A gente tem dois caminhos, né? O primeiro caminho é a nossa geração, né? A nossa geração que eu digo adultos aí, discutir política. Política pública, pensar realmente em quem a gente vai votar, quem são as pessoas que estão à frente dos movimentos, aí eu não vou incluir só o movimento LGBTQIA+, dos movimentos que defende o papel da mulher, que defende o papel do preto na sociedade, que quer essa igualdade. Então nós que perdemos muito, né, que a gente fez um acostumar com todo um processo, a gente precisa discutir isso. Eu acho que é fundamental. Estamos no ano eleitoral, a gente está num ano propício para isso, né? Política se discute sim. Essa história de que política, religião e futebol a gente não discute, a gente discute, a gente aglutina, a gente pensa em processos, a gente refaz, então a gente precisa ter essa maturidade. Agora, antes disso, na antemão, o que precisa estar em paralelo a isso é o processo educacional.
a gente precisa tirar a heteronormatividade das escolas, né? E eu não estou dizendo para a gente fazer máquinas de gays, de lésbicas, de bissexuais, de travestis, né? A gente não precisa disso. A gente não é essa a intenção de discutir, por exemplo, gênero na escola. Você discutir gênero, você tirar a cor rosa das meninas e você tirar a cor azul dos meninos, é discutir o papel do homem dentro de uma casa. Porque a gente cria os nossos meninos, né? Nessa coisa de que o brinquedo de casinha, de cuidar de boneca e bababá é coisa de menina. A gente tira ele desse universo e aí esse homem vai para a sociedade, ele casa e ele fica no sofá esperando a mulher fazer a janta. Uhum. E aí a primeira educação foi lá atrás. E você sabe que eu estava lendo um livro essa semana, né? E o livro tinha uma pergunta, assim, que era por que os casais, né, eles não davam certo, né? E se tratava dos casais heterossexuais mesmo, né? Grandes números de divórcio, violência doméstica, entre outras coisas, né? E dizia assim, eu achei interessante a visão, né? Que os homens, eles são criados para temer as mulheres, e as mulheres são criadas para temer os homens. E aí, em determinado momento, a gente chega numa idade, as pessoas falam, olha, esse muro que a gente construiu desde então, vem abaixo, tá? Agora vocês vão casar e ser felizes. Mas o nosso inconsciente está repleto de baboseira, sabe? Porque desde cedo nós separamos meninos e meninas, né? Meninos jogam futebol na educação física, meninas jogam vôlei, né? Meninas brincam de boneca, meninos. Então a gente vem separando esses dois universos, a gente vem separando essas pessoas e depois a gente quer juntar e quer que dá certo, né? E os valores são diferentes, né? Tudo Fora muito diferente. A competitividade, né? Porque daí as escolas fazem muito isso. E eu falo de escola porque, com propriedade, por ser psicólogo escolar, né? As escolas fazem muito isso. Quantas meninas vieram hoje? 8. Quantos meninos vieram? 7. As meninas ganharam. E ganharam o quê? Ganharam ser uma maioria para pegar o brinquedo dos meninos, né? Porque muitas vezes é isso que acontece. Então, para que criar esses universos de competição entre os gêneros, quando tem um menino brincando com um brinquedo socialmente considerado de menina, esses professores tiram e marginalizam esse menino, né? Marginalizam no sentido, não pode, isso não é um brinquedo para você. E brinquedo é para se brincar, né? E aí se tem na fase inicial... O incentivo também, né? Ai, desculpa, Thales. É que tá dando delay. Mas só para concluir... Você tá mal roda aqui. Para concluir, assim, né, que existe uma diferença até na experimentação. Quando o menino ou a menina, eles se dão um beijinho na escola, que é normal, porque beija o pai, beija a mãe, e eu tô falando lá de crianças de 5 anos que não tem o processo sexualizado, né, é sexual porque é uma descoberta da sexualidade, é conversado em sala de aula. Olha, não pode, porque não é legal, não pode... Porque eu acho, sim, que a gente precisa fazer esse contorno. Quando acontece entre 2 meninos ou 2 meninas, chama-se pai e mãe. Eu acompanhei isso, é verídico, assim, eu acompanhei. É chamado pai e mãe, e eu falava muito para o professor e para a diretora, por que se fulano e fulana se beijaram, não fez isso, e por que ele está fazendo? Porque é muito errado. Porque alguma coisa tá de errado na casa dessa família. Thales, será que ele não está sendo abusado? E aí você fala, gente... então, assim... então precisa de muita educação de gênero, precisa de muita educação para entender quais nuances tem da humanidade, né? Ninguém vira gay, ninguém vira lésbica. A gente nasce, né? Tá provado, a ciência já diz isso, né? Só que a religião embute que não. Deus fez, né? E aí Deus criou o homem para a mulher, porque a mulher veio até da costela, né?
que horror isso, né? Então, dependeu até para o nascimento, né? Até para vocês serem criadas, vocês dependeram dos homens. Olha que lindo isso, né? E aí a Isso que gente eles tem... saíram do meu útero. Exato, exato. Homem Então, nem sem então, útero, palhaçada. é, é muito interessante como a gente vai aprofundando o conhecimento e aí ele precisa se tornar público. Ele precisa chegar nas pessoas. Ele precisa atingir isso. Então a gente fica discutindo, né, de que o homem é para a mulher e a mulher é para o homem, e aí a gente cria um pecado, né, cria um erro em cima das condições naturais de expressões da sexualidade. Porque eu falo isso muito assim, ninguém escolhe, né? Eu não escolhi ser gay, você não escolheu ser a sexualidade que você tem, as pessoas não escolhem, não faz um tiquezinho lá, né? Uhum, Mas o que eu escolho? Expressar a minha sexualidade ou não. Isso até o uhum. hétero. Até o hétero, né? Eu tenho uma tia, por exemplo, que nunca casou, não tem filhos, né? E aí fica, alguma coisa de errado tem. Será que... Ai, que Qual é o preguiça. erro, né? Então a gente está sempre envolto dessa heteronormatividade, né? De dizer que esse é o certo, é aqui que tem que ser construído, né? E aí a gente há um grande desencontro. Temos que sempre nos explicar, né? Essa é a verdade, né? Uhum, sem A dúvida. Nayara Carnaúba colocou aqui, ó. Quero até desmaiar com esses Era relatos. ótima. Desmaia não, Maravilhosa. fica com a Beijo, gente, Nay. Nai. Ai, ai. E aí você tava falando, né? E tava passando um filme na minha cabeça, assim, né? Porque também o pessoal fala muito da educação sexual, né? Nós vamos ensinar as crianças a fazerem sexo, né? Como se não viesse instalado de fábrica, mas assim, fora isso, né? Eu falo brincando, né, que não sei na sua época, mas eu tive ciências, né? Não tive educação sexual, eu tive ciências. É, Sistema também. reprodutor, né? E Sim. aí eu descobri, né, numa aula de ciências, que eu só servia para reproduzir, né? E o quanto a Uhum. gente não fala de amor, o quanto a gente não fala de afeto, o quanto a gente não fala de De carinho, o quanto a troca, gente não fala de de um troca. sexo saudável. Exato, exato, né? Então a gente ignora completamente que essas coisas vão acontecer, principalmente na puberdade, que vão acontecer na puberdade, porque a puberdade é a fase disso, vão acontecer, Uhum. você guardando a pessoa numa caixa ou não, né? A única coisa que pode acontecer é você guardando a pessoa numa caixa e ela ficar doente depois, né? Não conseguir se expressar como você Muito. colocou. Mas é por isso que existe um grande índice, né, de, de suicídio na comunidade LGBTQIA+. Porque você não é Uhum, aceito em casa, você não é aceito na sociedade, você não se aceita, né? É um processo depressivo. Quantos e quantos processos depressivos não tem por conta de, não, mas é que não posso, e é cheio de dedos na sociedade, que é mesmo, e essa pessoa adoece. Essa pessoa uhum. adoece. Eu trabalhei com uma psicóloga em Louveira que ela falava muito assim. A gente tinha casos na escola e ela era psicóloga e pastora e ela Uhum. falava: vai na minha igreja que eu curo. Socorro. Então, assim, quanto Ai, descuidado, quanto né? despreparo que a gente tem nos meios profissionais mesmo, para lidar com a questão de saúde. A gente precisa muito, travesti, transexual, transgênero precisa de saúde, saúde pública. A gente não tem saúde pública para essas pessoas. É caríssimo o tratamento. A gente não tem Uhum, ginecologistas preparados para atender transexual, uhum, uhum. né? É bizarro. É muito bizarro, né, cara? Assim, se a gente for parar pra pensar assim é, né, a gente fala muito até a Nayara colocou aqui, né? Por isso que mudou de opção sexual para orientação sexual. E isso me faz Está pensar mudando. muito, assim. E é, Outra eu discussão vi. que ainda está crescendo, né? Não é orientação, porque ninguém se orienta, tem Né? aqueles que falam desejo, né?
eu ainda uso muito o termo orientação sexual, né? Porque você, de alguma forma, pelo menos onde eu me baseio, é exatamente isso. Eu tenho uma orientação que é minha, onde eu me oriento, onde o meu organismo se encaixa para falar, olha, tenho tesão por isso, por esse ser humano que se apresenta dessa forma, né? E é muito louco, porque eu não sei de onde as pessoas entendem que se pode ensinar a ter tesão, entende? Porque assim, nunca na minha vida, sei lá, minha mãe virou pra mim e falou assim, olha, tá vendo aquele menininho ali, ó? Que delícia, hein? Como é que você tá se sentindo aí embaixo, né? Não existe isso, né? O nosso tesão, ele é todo autoconstruído. A gente que constrói o nosso tesão, né? A gente que constrói, não. A gente que descobre, né? A gente descobre o nosso tesão. Não vem alguém falar pra você assim, olha, você tem que sentir tesão por X. No máximo, as pessoas falam, olha, né? Orientam pela heteronormatividade, né? Olha que menino bonito. É o máximo, mas assim, ninguém te ensina a ter tesão. Isso não existe, né? Nenhuma cultura. Então, obviamente, né? Aí o Guga coloca aqui, né? Condição sexual é um bom termo utilizado em alguns artigos. Condição. Condição é o que. Capacidade também. Eu ouvi Capacidade, sim. algumas São alguns termos que pessoas. estão sendo apresentados nesse novos artigos, né? Em novos pesquisas que estão sendo desenvolvidas. Mas opção sexual, que nem ele fala que opção sexual é o fim da picada. E até hoje, né, a gente tem um governo que fala da opção. A Alimenga também coloca ali em cima, né? Eu tive orientação sexual na escola e foi pior que a tiazinha da igreja. Porque é isso, assim, a gente não tem preparo, né? E aí qualquer um acha que pode. Né? Eu também tive. Eu tinha uma substituta na escola, só para exemplificar isso que a Ali falou, eu tinha uma substituta na escola que ela faltava, ela entrava com uma cenoura, com uma camisinha, e ela ia ensinar a pôr camisinha para adolescentes ali, que na minha época a gente foi bem, né? Hoje tá vindo um pouco, sem críticas, mas vindo um pouco mais para cedo, mas eu tinha 13 anos e eu tinha uma menina evangélica na sala que ela fazia xixi na calça. Ai, de tão exato, de tão agressivo que era para ela, né? Não, assim, assim, a gente que é menina, né, que entra em contato com essa realidade e fala, olha, então, sabe, isso daqui vai dentro de vocês. Quê? Né? Então, se a gente não tem uma sensibilidade... Como coloca de ter que ir. Exato. E aí a gente tem um governo que prepara como, né, para a época do carnaval. Meninas, não transem. Vamos fazer a campanha das meninas não transarem. E aí, é isso que é a saúde? A saúde vai fazer esse preparo? Né? Hoje, saindo aqui do meu condomínio, eu vi duas pessoas discutindo. Engravida quem quer. Hoje em dia, engravida quem quer. Então, por conta desses discursos que a gente tem muito, né? E veja, a gente ainda está falando de gênero, a gente ainda está falando de comunidade, a gente ainda está falando dessa discussão que vem, porque existe, Letícia, uma hipersexualização dos membros da comunidade LGBTQIA+. Existe uma hipersexualização, né? O homem que casa contra o homem é porque é viciado em sexo, né? E aí a gente vai, duas mulheres, né? O fetiche que se tem, que o homem cis tem duas mulheres juntas, né? E aí tem aquele padrãozinho, tem as meninas lésbicas aceitas pela sociedade são as meninas lésbicas que não infringem a masculinidade tóxica do homem cis, né? Então, como que ela é? Tem que ser Barbie. Né? Para servir, né? Ela tem que ser Barbie. Ela está nessa condição para servir, né? Para servir o desejo, né? Para servir o desejo. As travestis mesmo, né? Elas são aceitas, elas são aceitas quanto mais próxima do feminino, mas mesmo assim são agredidas, mesmo assim elas não são assumidas, né? Existem aí várias relações de anos que são por debaixo do pano, que não imagina que eu vou assumir isso para a sociedade. Tem um stand-up de uma humorista, eu não lembro o nome dela, né? Mas é um stand-up muito bom, assim, de puro sarcasmo. Assim, você tem que ter muito sarcasmo para você assistir e entender a inteligência da piada dela, né? Mas ela fala que... lembro de uma passagem que me marcou muito, que ela fala assim...
O homem, ele sabe como é que ela falava? Era tipo assim, ó, a mulher trans, ela já tem ali, ela já é uma mulher trans, ela é uma mulher e a gente já sabe porque ela apanha. Então é tipo isso, sabe? Então, quanto mais próximo da mulher você tá, né, mais Legal. desmerecido você é, né? Tipo, mais excluído você Sim, é. sim. Então, é uma indignação infinita, eu acho, né? Eu vou me conter aqui, né? Mas também Do feminismo. a gente também precisa deixar bem claro, né, Letícia, que existem coisas que estão sendo feitas e dentro da comunidade, eu vou falar com propriedade dentro da comunidade, né, que eu faço parte. Então as leis são aí, eu pude casar no cartório, com nenhuma burocracia, achei que eu ia enfrentar aí uma grande burocracia, então vem vindo coisas, né? A gente está colhendo frutos também, né? Uhum, É um uhum. cenário muito, muito caótico, a gente acho que colhe alguns frutos em meio ao lodo, em meio ao cenário de guerra, mas a gente colhe, a gente consegue, a gente tem voz, mais que mínimo, né? Por mais mínimo que seja, a gente tem representantes que lutam ao nosso favor, né? Que, Uhum. né? Estão. A gente é muito massacrado ainda, a gente tem muito que fazer isso, por isso que as paradas elas são muito importantes, por vir com essa alegria, vir com todo essas cores, plumas, purpurina, tem que vir com essa alegria mesmo, para mostrar que também a gente resiste, a gente só quer transmitir amor, a gente quer sobreviver, a gente quer resistir, a gente quer viver, né? Então, existem também, a gente tem um cenário muito caótico, mas a gente também está colhendo muitos, né? Muitos frutos aí. Você vê a gente falando de religião, mas o próprio Papa fez, né? Um anúncio dizendo que não é para ser excluído, não é para. Eu falo, o Papa, por ser uma figura maior de uma religião cristã que tanto açoitou, que, né, queimava-se mulheres na antiguidade, né? Né? Vejam a live do Hoje, Até Quando, né? hoje queima de outra forma, mas que faz todo esse processo. Então, estão repensando. Então, a gente tem, né, como a Jéssica acabou de falar, assim, tem que fazer muito barulho mesmo. A gente tem que mostrar isso e mostrar de uma forma também alegre, de uma forma feliz. Uma das coisas que eu quero também deixar claro, eu sei que eu estou pegando um gancho atrás do outro aqui, mas é que assim, não existe um padrão. A gente tem que também cuidar com os padrões que a gente impõe nossos, né? Então, todo gay, toda lésbica, todo bissexual, todo travesti, por aí vai, tem que ir para a parada gay. Ah, tem que usar a bandeira, tem que estar colorido. Não tem que nada. A gente precisa achar o nosso limite, né? O membro da comunidade que não se sente bem indo para a parada porque não se identifica, ele também tem que ser aceito. Ele também Uhum. precisa fazer barulho de uma. Ele pode, né? Ele não tem que, mas ele pode fazer barulho de uma outra forma. Né? A gente não precisa criar só um padrão também. A gente precisa cuidar muito disso, né? Não existe uma única forma. Senão a gente coloca de novo, a gente tira da heteronormatividade, que é uma forma, e a gente põe em outra forma, em outra condição. Volta a ser Né? opressor, né? A gente Volta a ser volta a ser opressor. Então a gente precisa cuidar disso. Tá tudo bem, quem não se identifica, quem não quer, quem não. Só peço, né? Fica até um apelo assim, só estudem, só reflitam, só discutam sobre, para a gente não reproduzir termos preconceituosos para dentro da nossa própria casa, né? Para dentro da Uhum, nossa uhum. própria comunidade, né? É o principal, assim. Então, eu não quero fazer isso, eu não precisa, mas se debruce, né? Estude política, né? A gente fala muito isso. Brasileiro não estuda política, a gente precisa. A gente precisa Nem estudar, história, né? nem história. História também. Correta, porque ainda Uhum, eu uhum. falava isso ontem na live ontem, ainda a gente aprende nas escolas que foi a princesa Isabel que libertou os escravizados, né?
E, Uhum. então a gente ainda aprende, então essa história a gente ainda tem. A gente precisa cuidar Uhum. disso. Então, não vamos querer também radicalizar e dizer é isso, tem que ser assim, tem que ser assado, porque não tem que ser. Né? A Nascem hoje está fazendo a semana LGBTQIA+, né, a partir de domingo. Ah, por que, que não fez antes? Por que discutiu esse tema em inúmeras peças? Mais de Uhum. 30 espetáculos foram feitos pela companhia, você acompanha bem, Letícia, né? E temos alguns membros Uhum. aí. Em todos, pode ter certeza que na grande maioria, 99%, vamos dizer assim, tinha discussão de gênero, tinha discussão do feminismo, tinha discussão racial. Então a gente Uhum. não fez uma semana, mas sempre foi pauta de discussão, sempre foi pauta de acreditar e fomentar na sociedade uma reflexão sobre. E de novo, né? De novo, pela enésima vez, todos nós estamos aprendendo, né? Então eu tenho Uhum. a sensação, às vezes, que porque a gente é apaixonado por trazer a parte de conhecimento, né? Não só a vivência, as pessoas se ofendem como se a gente estivesse palestrando, assim, egocentricamente, né? E a gente está tentando só trazer a parte teórica para vocês entenderem e acompanharem por que é assim, por que é o que a gente vive, né? E aí eu vejo que as pessoas se incomodam, né? Então, como você disse no começo, né? Nós mesmos, dentro dos nossos movimentos, precisamos nos unir, porque senão a gente vai se limitando. Mas é muito o que a gente falou, né? A gente está aprendendo. A gente está Isso, aprendendo a isso. fazer parte, né? Então, olha que louco, né? A gente foi tão oprimido que a gente está aprendendo a fazer parte, né? Então, a Sim. gente precisa entender isso também, né? Ô, Porque assim, Thales, dentro do movimento, só para exemplificar isso, olha só, o uhum, movimento ele nasce em Nova York em 1969, do enfrentamento dos LGBTQIA+, que não era essa sigla, mas uhum. né, com a polícia. E aí, de 69, a primeira parada no Brasil foi em 97. A lacuna que a gente tem, né? E aí, 10 anos depois, 10 não, 9 anos depois, a gente ganha como a maior parada. E aí nós ganhamos todos os rankings. A gente é a maior parada e o país que mais mata, principalmente travestis. Uhum, Né? uhum, A gente é o país que mais mata LGBTQIA+. uhum. Mas a gente principalmente mata travesti. E aí eu penso, né? A gente tem que fazer essa análise. E nós somos o quinto país que mais mata mulher. Uma E aí, coisa tem tudo a ver com travesti, a outra, né? exato, então a Não gente vai tem puxando. como. Então, sim, a gente está todo mundo aprendendo, a gente está deixando os discursos mais coesos, a gente está engatinhando em alguns processos, mas a gente está em movimento. A gente precisa Uhum, olhar para isso, a gente está se movimentando. A gente conquista uhum, territórios, a gente perde outros, mas a gente está fazendo. No mundo ideal, óbvio, não precisaríamos estar aqui, eu e você, falando sobre isso para uma média de 10 pessoas aí que se dispuseram a ouvir a gente. A gente uhum. não precisava estar no mundo ideal. Mas se a gente precisa, estamos aqui. Estamos aqui, né? Não tem Desmarquei problema. paciência para estar aqui. Vamos estar aqui. A gente vai fazer uma semana. A gente só É. precisa resistir. A gente só precisa fazer de tudo isso que pelo menos duas pessoas, no máximo, se propõem a olhar, a pensar, a refletir. Porque não adianta eu falar que eu sou contra a homofobia, por exemplo, contra o racismo, e aí eu vou lá e voto em político que não tem esse discurso. Uhum, uhum. Porque eu não sou essa minoria, porque eu não sou, eu não faço parte, então eu posso olhar para outros interesses, porque a economia, porque eu não vou votar em PT, né? Porque foi essa Uhum, discussão. Você uhum. coloca uma discussão em pauta da política atual, a gente está falando da política atual. Na A época própria de Lula, a gente polarização, né, falava sobre cara? isso também. A gente xingava o Lula também. Eu acho que eu xingava muito o Lula muitas Sim, vezes, né? Não concordava com tudo, não. Mas eu acho que o que ferra muito a gente, brasileiro, é justamente essa polarização, né? Nós somos muito psicologicamente instáveis, né? E essa polarização, é lógico que dentro do que a gente vive, né?
nas nossas comunidades, ela é muito mais intensa, ela é questão de vida ou morte, mas a gente vive isso na religião, a gente vive isso na política, a gente vive isso no futebol, né? Então, o quanto também, que hora que a gente vai acordar e dizer assim, né? Até gravei um vídeo no IGTV falando sobre erro essa semana, porque que hora que a gente vai chegar e falar assim, caraca, ó, errei, fiz errado, como Tá eu vou tudo arrumar? bem. Tá tudo bem, né? Mas não, a gente fica, não, eu não errei, olha, veja, eu não errei. Olha, tá vendo? Eu não errei, mas você errou mais, né? Então, assim, né? E a gente não chega em lugar nenhum, e isso não é bom pra Isso. ninguém. A gente Não. fica patinando no nosso ego, e existe toda uma comunidade, toda uma vida, todo um mundo ao redor, né? E aí e isso só mostra o quanto a gente não tá disposto a colaborar, a integrar, a melhorar como pessoa, eu Sim, acho, né? sim. Ô, E a Thales, gente mas precisa tomar assim, cuidado também com a fala, né? A gente está fazendo os movimentos, as coisas estão evoluindo, mas algumas pessoas falam muito assim, né? Mas se você ainda não aprendeu, tá tudo bem, cada um tem seu tempo. Não. Enquanto ele não, não se vocês estão propõe a atrasados, aprender, amores. enquanto ele não se propõe esse ser não se propõe a aprender, pessoas morrem, Uhum, né? uhum. Pessoas Não dá. são proibidas de circular. Então não estamos mais nesse tempo de leve o seu tempo. Não Uhum, conseguiu chegar no nível de conhecimento, senta a bundinha aqui, ó, vamos aprender, uhum, né? Olha, o que você não discute? E aí eu falo muito isso. Eu sou uma pessoa extremamente aberta. Não sabe o que é? Me pergunta. Me pergunta. uhum, Quando eu me declarei gay, né, na minha família, os meus pais, eles não sabiam também, né? uhum, Como que eu falo? Se perguntam que você está namorando, o que eu respondo? E aí e eu falava muito para eles assim: me pergunta que eu uhum, falo, me pergunta que eu digo, né? E uhum, uma das minhas falas é muito essa, assim, né? Por exemplo, né, nessa questão, se pergunta se você está namorando, o que eu respondo? Eu falei: responde o que a pessoa te perguntou. Seu filho está uhum. namorando? Tá. Tá. Com quem? Aí você responde com quem, né? Mas É. primeiro você dá a primeira resposta, não a justificativa. Ah, ele tá, mas sabe o que que é? Não sabe o que que é Como se fosse nada. errado já, Como né? se Já fosse começa. errado. Mas de tanto eles me perguntarem, e começou em casa as perguntas. Hoje é um discurso, acertam em tudo? Não. Hum, Mas, filho, o que que é? Então, perguntem. Eu não acho que tem que ser discutido a, do movimento LGBTQIA+, não tem que ser discutido hétero com hétero, porque daí não Uhum, chega, não vai uhum, chegar num outro nível, vão ficar lá se passando só, né? Então, uhum. concordando um com o discursinho do outro, mas eu acho errado, mas não tem que estar no bar, mas não... E aí a gente cria vários lugares que a gente precisa ainda poder existir, né? Então a gente tem comunidades, a gente tem baladas LGBTs que ia mais, a gente tem para poder, né? A gente tem que estar daqui a pouco vão criar uma, né? E existia uma época que por que tinha um simpatizante? Porque eram lugares, estabelecimentos, mercados, padarias que essas pessoas que nós poderíamos estar. Porque se não fosse simpatizante, a gente não tinha o direito de entrar, de expressar os nossos carinhos e afetos lá dentro desse estabelecimento. Olha que E absurdo. outra, né? Olha que coisa mais escrota, né? Mas se você é um hétero top e tá em dúvida do que é certo e errado, só se pergunte, bom, se eu estivesse fazendo isso, exatamente isso aqui, com alguém, e isso fosse heteronormativo, tava tudo bem? Se tava tudo bem, meu amado, vamos Exato. preservar, né? Dar uma preservada. E Ô, pergunta, Thales, né? mas assim, mas tem umas coisas que são muito óbvias também, né? Eu acho que Sim, a gente fica nessa parada de me pergunta. Muitas vezes as pessoas vêm com perguntas que elas já sabem a resposta e elas vêm afrontar. Isso acontece muito. Não sei se acontece no movimento de vocês, mas no nosso acontece. Então, assim, tem coisas que você nem tem que perguntar. Você entrou no bar. Por que aquela pessoa não deveria estar ali? Você tem o direito de estar ali? Tenho. Pronto, se você tem o direito de estar sim, ali, outras sim, pessoas sim, têm o direito de estar ali, fim, você não tem nem que sim. perguntar, né? Tem coisas que É, é primário, né? Por isso que eu falo, começa na escola. exato, Se a exato, a gente educação começar na precisa. escola, Exato. a gente. E não é kit gay, como foi dito. Vai Ai, distribuir mama kit de gay, né? piroca, né?
Ai, lamentável, né? Ô, Thales, mas aí, né, que a gente já tá chegando nos minutos finais e aí eu fico um pouquinho agoniadinha. E tem uma pergunta que não quer calar aqui, né? Que é, por que todos nós, de todas as formas e cores e padrões e estéticas, Sem por que que toda padrões. a Pode ser sem, humanidade, sem padrões? o padrão de cada um, né? Por que que toda a nossa humanidade tem que assistir a Semana Massem do Orgulho Gay? Por quê? Do orgulho LGBTQIA+. Isso, ai, gente, desculpa. Sai, você vê, Sorry. a Tô gente é aprendendo. treinado, né? A gente é treinado. Tá tudo A bem, eu gente também fiz a mesma acostuma. gafe. Eu fiz a mesma gafe no início. A gente vai junto com carinho, com afeto, se corrigindo e aprendendo juntos. Essa é a grande, Uhum. a grande filosofia. Sacada, né? Bom, o porquê que tem, né? Eu acho que a gente falou do início ao fim do porquê que a gente precisa participar da semana, né? Além de sentar, aprender, refletir, questionar, as pessoas vão estar ali sem entrar na vida pessoais dela, mas para perguntar, para serem questionadas também, né? Todos estão extremamente dispostos. Eu falei com todos eles entre ontem e hoje, para responder as perguntas, para entrar nos questionamentos. Teve gente que falou para mim, Thales, pergunte o que você quiser, minha vida é um livro aberto. E é claro, não vou Ai, que fazer delícia. isso, né? Mas eu acho que para a gente saber e alinhar o discurso, a gente precisa participar, né? Talvez tem que participar da semana LGBTQIA+, da Nascem. Olha lá, o Ali tem um membro aí, um participante nosso que está participando, está aqui na live com a gente. Isso Ah, mesmo, que Ali. delícia. Beijo, Ali. Então, é muito interessante. Por quê? E o que a gente vai trazer nessa semana? A gente vai trazer muita alegria, muito brilho, muito afeto, muito amor, mas principalmente, muito conhecimento, muito acolhimento. Muitas vidas vão passar por ali, né? São vidas, são histórias, e a gente vai ver o quanto a sociedade oprimiu todas essas pessoas, não só as 13 pessoas que vão participar. E frisem bem, gente, são 13 pessoas em uma semana. Né? É muita gente, é muita história, muita coisa para a gente aprender. A gente começa discutindo militância e política, né? Então, que é um termo, um termo fantástico. E a semana, na sexta-feira, termina com a discussão do papel social, depois de ter ouvido tudo isso. E no sábado a gente vai discutir sobre relacionamentos, né? Que é tão marginalizado também, né? Você já é gay, você precisa casar? Você já é trans, você precisa? Né? Então, a gente vai discutir muito isso. Então, o porquê que tem que participar né, sentar, ouvir, acolher, né, de muito aprendizado, de muito afeto. Né? Eu acho que é uma semana rica, né? A gente discute essa visibilidade só no mês de junho. Por quê? Né? Porque é o marco, dia 28, quando começou em 1969, como eu disse. Mas a gente precisa ser visível todos os meses. A gente precisa existir e viver o ano todo. Então esse mês é um marco, né? É pra gente festejar, celebrar a vida, aprender, ouvir, ficar atento, até dentro da comunidade mesmo, os iguais, os pares. Nossa, você passou por isso. Que interessante, porque uma vida não é legal, não é necessariamente interligada, não é todo gay vai viver a mesma coisa, toda lésbica vai viver a mesma coisa, tem as suas nuances, tem as suas... Então a gente vai trazer as vivências, eu acho que isso é o que mais impacta. As vivências. Conto com a presença de todo mundo, vamos divulgar, gente, fazer barulho. Tem que começar, a gente vai, a partir de, terminando a live, a gente vai divulgar toda a programação da semana, mas tem a arte principal, que a arte principal é com a carinha de todo mundo que vai fazer parte. Divulguem, gente, divulguem, passem, pega lá, printa a tela, se quiser me chama no WhatsApp, Thales, me manda a arte, a gente manda, marca o núcleo. Quanto mais gente, melhor pra gente, melhor pra sociedade, é um presente social esse. Na verdade, o nosso presente social são vocês, né? Ter vocês juntos é que vai ser a coisa mais linda que a gente vai ver aí nesses últimos
Sim. Dias, Ó, deu a meses. contagem regressiva aqui de 22 segundos. Ai, Restante. gente, obrigada, foi lindo. Por favor, sigam nossas redes, @NucleoNascem que eu coloquei, sigam Isso. @Síntese BHO também, que a gente tá apoiando, vai sortear prêmio. Sim, vai ter E vamos... sorteios de prêmios, vai ser muito animado. Eu tô me sentindo a Xuxa, eu vou sortear coisas. Beijo, gente!